a rede viária que dispõe de corredor à esquerda, ampliar o número de conexões, quer dizer, integrações entre eixos, tá? Priorizar a implantação de eixos perimetrais. Todo o nosso sistema de ônibus de São Paulo está ligado com o centro de São Paulo, que é a área mais desejada. Vamos dizer, 30% da cidade inteira vai para aquele centro histórico da cidade. Além disso, vai todo o resto para fazer a integração lá no centro da cidade. Então, assim, esse viário perimetral seria para deslocar as viagens desse gargalo histórico, que é o centro histórico. E promover a requalificação urbana. São 460 quilômetros para serem construídos em 12 anos. Destes, 150, que são esses amarelinhos aí marcados, são aqueles que já têm projeto executivo pronto, que estão esperando, estão em fase de desapropriação de imóveis e coisa e tal. E que é onde está emperrando. Na verdade, esses 160 quilômetros, 50 quilômetros, era para ser construído até 2016, mas desses 150 a gente vai construir no máximo 30. Tá? Exatamente por essa imposição que foi de se fazer tipo BRT. Então, aumentou muito a questão da desapropriação. Isso acaba dificultando, não só por problema de custo, mas problema de viabilidade mesmo no tempo. Né? Todos esses corredores, a política dos corredores, a base da política de uso do solo do plano diretor, das diretrizes para o uso do solo, foi associado a esses eixos de corredores e metrô que estão previstos para a cidade. Então, criar um perímetro de adensamento e uso ao longo dos corredores, induzir a criação de centralidades no entorno das principais estações, resguardar a vida dos bairros do excesso de verticalização, regular o uso do solo de forma a promover a diversificação de usos e garantir produção de habitação social, de interesse social, articular metas e políticas setoriais para qualificar o espaço urbano no entorno dos corredores de ônibus e estruturar os mecanismos de captação e valorização imobiliária. Então, isso já foi uma coisa muito interessante que aconteceu. O plano diretor foi todo organizado em cima do plano do projeto de corredores para a cidade e toda a organização foi apropriada para quando esses corredores se efetivarem, você poder adensar no entorno dos corredores. Tá? Agora, o grande boom mesmo aconteceu quando nós falamos assim, bom, tudo bem, corredor é legal, nós temos que fazer, ninguém é contra a infraestrutura nova, todos nós queremos isso, só que agora, nesse instante, o que nós podemos fazer é resgatar imediatamente esse espaço viário, essa infraestrutura já construída para os ônibus. Então, foi quando a gente construiu a faixa exclusiva direita. Nós construímos, desde 2003, 4.079 quilômetros, 480 quilômetros a partir de 2013. Hoje, nós temos basicamente 130 quilômetros daqueles corredores, mais 600 quilômetros de faixa exclusiva à direita, porque a gente já tinha 120 anteriormente. Então, nós temos 730 quilômetros, vamos dizer assim, de vias com diferentes níveis de prioridade. Dessas faixas exclusivas, tem algumas que são o dia inteiro, tem algumas que, por motivo de ser comércio, não sei o que, elas funcionam só no horário de pico. Tá? A gente está querendo mudar isso, está querendo que todas funcionem o dia inteiro. Esse que está grifado em verdinho aí é o viário do veio que já tem prioridade. Quer dizer, você tem quase a metade desse viário selecionado como viário estrutural de interesse dos ônibus com algum tipo de prioridade garantido em reserva de espaço, né? Reserva de espaço mesmo. Essa implantação desses 480 quilômetros de faixa exclusiva, ele deu um benefício mais ou menos de 4 horas por semana, uma economia para a cidade de 4 horas por semana. A velocidade teve um aumento razoável, ela saiu de 15, 16, média, e foi para 20, 21. Quer dizer, a gente resgatou uma velocidade de anos atrás. Aqui a gente mostra 2 intervenções que mereceram destaque. Por exemplo, a Avenida Belmira Marinho é uma avenida de periferia, dessas que eu coloquei para vocês, que era uma avenida que tem dois sentidos. Ela foi meio alargada, não chegou a ser alargada, uma faixa pouquinho alargada e foi colocada uma faixa exclusiva. Né? Então, ela saiu de uma velocidade de 9,5 km para uma velocidade de 25,2 km por hora, só com essa intervenção de faixa exclusiva.
E essa Avenida Jaguaré é um trecho que passa menos ônibus, o ganho foi melhor ainda. Ela saiu o melhor desempenho de todos, sai de 10 km por hora e passa para quase 44 km por hora, possivelmente porque nesse trecho onde foi implantado, você não tem muitos pontos de ônibus. Quando você vê uma velocidade dessa operacional, porque é um trecho com poucos pontos de ônibus. Bom, aqui só para mostrar que todo mundo, quando fala a opção de faixa exclusiva, é uma opção política. Ela não é uma opção de investimento, é uma opção do prefeito junto com o secretário. Então, eu falei, juntou um prefeito que tem como meta dar acesso à cidade, recuperar espaços urbanos com um secretário ousado que se dispôs a fazer faixa exclusiva numa visão assim, é uma visão de resgate de espaço urbano. Tá? Então, a gente no começo teve muita crítica, mas você vê, isso aqui é bem no começo ainda em 2013, a gente já tinha faixa exclusiva de ônibus aprovada por 88% de São Paulo. 3 em cada 4 motoristas de carro aprovam novas faixas. A faixa exclusiva que deu mais falação, vamos dizer assim, é no corredor norte-sul, que é o corredor que liga o aeroporto de Congonhas, atravessa a cidade, que tem uma via expressa, que é a 23 de maio, quem conhece São Paulo, que é um ícone do carro, que vive congestionado e que foi colocada uma faixa exclusiva e que deu o que falar e, de repente, hoje todo mundo gosta, todo mundo já esqueceu, o congestionamento continua o mesmo. Então, eu quero dizer o seguinte, o carro, assim como a gente diz, não adianta construir faixa para carro, porque ela vai ser entupida imediatamente. Todo mundo fala isso, todo mundo sabe disso. Constrói, ele vive congestionado. A mesma coisa é quando você restringe. Quando você restringe, ele também escapa daquela via e misteriosamente, o tamanho das filas são os mesmos. Na verdade, ele começa a usar outros eixos. Não é que eles já migraram assim, do transporte individual para o transporte coletivo. Isso precisa de mais coisas para ele migrar, mas, de verdade, eles começaram a utilizar outros viários. Tá? Metade dos... Aqui é a mesma coisa, ó, ônibus gasta 22 minutos, carro 1 hora na nova faixa. Então, as comparações que saíram... Então, hoje, em resumo, as faixas exclusivas hoje é um sucesso. É um sucesso para o prefeito, ele é valorizado por isso, todo mundo acha que ele fez certo, ninguém critica mais. Eu até brinquei aqui que o grande bode na sala foi como, depois das faixas exclusivas, ele começou a fazer as ciclofaixas. Aí sim eles esqueceram a faixa exclusiva, porque tirar uma faixa para o ônibus ainda vai lá. Tirar uma faixa para a ciclovia. Então, hoje a grande discussão do espaço urbano está em torno das ciclovias, que eu acho interessantíssimo, que no fundo, e a gente está continuando fazendo as faixas exclusivas, e elas já não chamam mais tanta atenção como chamavam. Pretende-se ainda nessa gestão alargar as calçadas. Eu não sei exatamente aonde. Isso é muito interessante. Acho que quem tiver a oportunidade de ir para São Paulo, você vai hoje numa Avenida Paulista, no domingo, no sábado, está cheio de gente, todo mundo passeando na rua, parece que é uma festa constante. Tá? Bom, agora eu vou falar da coisa que para mim é mais cara do que exatamente essa faixa exclusiva, para mim é mais importante. É serviço em rede. O que é serviço em rede? Bom, serviço em rede não é bem um serviço troncalizado, não é um sistema tronco alimentado, você corta todo mundo no terminal e traz num retão por cento. Serviço em rede é aquilo que a gente vê nas cidades que tem um metrô organizado. Você vai andando em rede, você vai mudando o seu caminho. Portanto, e isso, por que isso é bom? Isso é bom porque isso é uma malha interligada. Você oferece para o usuário uma malha interligada de serviços, né? Você flexibiliza o uso. Você não tem só transporte do bairro para o centro. Você pode ir de qualquer lugar para qualquer lugar da cidade. Assim como você faz com o seu carro. Né? Você vai andando numa rede e vai se transformando. E possibilita pelo usuário a escolha do melhor caminho. Isso é muito legal. Mas por que o ônibus que está espalhado por toda a cidade, passa por tudo quanto é ruazinha, não funciona em rede? Vamos ver. Primeira coisa de todas, a gente precisa de política tarifária. Né? Política tarifária significa que ele vai trocar de ônibus sem pagar outra tarifa. Porque se eu já penalizo o usuário, que ele vai ter que trocar de ônibus sem pagar outra tarifa, e pagar outra tarifa ele não vai querer trocar nunca. Agora, também não adianta só trocar em poucos pontos, porque antes do desenvolvimento da bilhetagem eletrônica, você só podia fazer isso nos terminais, na área paga, para não ter perda de receita.
Então, você fica com pouquíssimos pontos. É uma rede de 32 pontos em São Paulo, de 63 pontos, impossível. A bilhetagem eletrônica é uma coisa tecnológica nova, ela veio para nos ajudar. Então, ela permite que qualquer cruzamento de duas linhas possa ser uma interseção da rede. Então, essa é a grande vantagem da tarifa temporal. Você pode trocar de ônibus sem precisar estar no espaço físico fechado, localizado no lugar fechado. E ela amplia a conectividade da rede. Eu posso trocar de ônibus em qualquer lugar da rede. Então, política tarifária temporal é fundamental para o funcionamento em rede. Isso não estou dizendo que os terminais têm que deixar de existir de jeito nenhum, porque o terminal é a base da troncalização. A rede não pode ter 50 eixos, 50 linhas numa rede. Eu preciso troncalizar de todo jeito. E a base da troncalização está nos terminais. É onde eu corto as linhas de periferia para mandar só um eixo troncal para o centro. Tá? Então, política tarifária é essencial, e especialmente uma política tarifária que expanda a possibilidade de conexão, de integração. Segunda coisa, São Paulo já tem o bilhete único, ele foi implantado em 2003, e já faz 12 anos, e mesmo assim o sistema ainda não funciona em rede. Quer dizer, só política tarifária não resolve. Precisa uma outra coisa, talvez mais difícil de fazer. E por que não resolve? Né? É assim, da implantação do bilhete único até houve um crescimento grande das integrações. Mas até hoje o usuário ainda prefere a linha direta que sai da casa dele e chega lá no centro. Tá? Aí eu fico falando assim, por quê? Fiquei matutando. Por que será que o cara no metrô não liga de fazer a integração e quando está no ônibus você fala que vai cortar a linha dele e ele fica louco, desesperado? Comecemos a pensar, quais são os outros pressupostos necessários para um sistema em rede funcionar legal? Bom, frequência, né? Frequência e regularidade. Quer dizer, não adianta eu querer cortar a linha e achar que o cara vai ficar esperando meia hora para pegar outro ônibus. Quando eu corto uma linha hoje, o usuário fala assim, ai meu Deus do céu, agora eu vou ter que esperar mais meia hora. Ele lembra como o sistema é hoje. Quer dizer, eu preciso ter frequência, preciso ter intervalos pequenos, de no máximo 10 minutos, 12 minutos, 6 minutos, dependendo do horário do dia. Não pode ser maior que isso. 2, não adianta só frequência, eu preciso confiar de que esse ônibus vai passar. Eu preciso ter regularidade para obter essa confiança. Eu preciso garantir que se o intervalo é de 10 em 10 minutos, de 6 em 6 minutos, de 8 em 8 minutos, ele acontece nesse intervalo. Não precisa ser exato, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. O que não pode é passar 2 ônibus juntos, ficar meia hora sem passar nenhum. Eu preciso regular. Preciso de operação controlada. Preciso de conectividade. Então, eu preciso utilizar eixos na cidade que hoje são pouco utilizados. Para eu fazer esses nós, eu preciso criar nós. Numa rede, quanto mais nós, melhor. Porque eu tenho mais possibilidades de caminho. Não entender o nó como uma dificuldade da rede. Ao contrário, como uma facilidade da rede. Quanto mais nós eu tiver, menos eu vou concentrar em alguns poucos pontos. Eu vou distribuir essa lotação. Isso exige a criação de determinadas linhas específicas para garantir essa conectividade. Agora, uma outra coisa muito importante é a questão da referência. O sistema de metrô, a referência são as estações. Né? O que liga aquele desenho com a cidade são os pontinhos que são as estações. O sistema de ônibus, de novo, tem uma prolixidade imensa. Ele tem ponto de ônibus cada 200 metros, cada 300 metros. Tem ponto, tem um monte, mas não tem nenhum. Quando você vai ensinar para uma pessoa onde ele tem que descer, aí o cara fala, desce ali perto da farmácia, na frente do banco, você precisa ficar perguntando para o motorista, para o cobrador, aonde ele tem que descer. Então, falta referência. Isso é um, vamos dizer, está associado ao sistema de ônibus. Nós precisamos criar essas referências para que ele possa se orientar nessa rede. Preciso de legibilidade, eu preciso entender a rede, né? Também hoje, não sei como é em Recife, mas em São Paulo, se um cara resolveu pegar um ônibus, ele entrou num problema. Que ônibus? Qualquer eixo passa 50 linhas, eu só quero ir reto, mas eu não sei qual vai reto, qual sai na primeira esquina, qual sai na segunda. Então, o excesso atrapalha. Então, a gente chama isso de legibilidade, nós criamos esse nome, vamos fazer legibilidade. Sempre que possível, a linha segue o eixo, para você ter na cabeça marcado. Sempre que possível, linha ida
no mesmo lugar da volta. Porque senão eu vou de um jeito, tem que voltar do outro, vira uma puta confusão. Então, são as regras. Então, para você poder criar no cara um mapa mental para que ele possa utilizar esse sistema estrutural em rede. Então, eu vou mostrar algumas coisinhas aqui. Por exemplo, em São Paulo, que é essa cidade que tudo converge para o centro, essas linhas grossas, laranjas, é a quantidade de volume de ônibus. O resto, o fininho tem pouco ônibus, grosso tem muito ônibus. Vocês podem ver que todo mundo se conecta onde? Lá no centro histórico, uma circunferência de 1 quilômetro de diâmetro, que todo mundo se concentra ali, todo mundo vai trabalhar ali e todo mundo vai para ali, porque dali ele vai para todo lugar. Então, se você tiver aqui para ir para algum lugar de onde São Paulo, vá para o centro, que do centro tem lugar para todo mundo. O que acontece isso? O centro é um gargalo. Então, você demora horas para chegar até o centro, você congestiona todo aquele viário, que já é um viário restrito, para poder fazer a sua conexão. Nós precisamos em São Paulo, e não é que falta via, vocês estão vendo que toda essa outra laranjinha fininha é via, que passa um ônibus, 2 ônibus por hora, quando ele é regular. Então, o cara não pode usar para fazer isso. Então, nós precisamos criar, em São Paulo, não sei se Recife tem alguma coisa similar, eixos específicos, que não é para levar origem e destino, é simplesmente para conectar, para o cara fazer integração, para o cara poder ir de um lado da cidade, da região norte para a região sul, sem passar pelo centro. Tá? Então, basicamente, esses eixos têm assim. Então, precisa fortalecer, tirar um pouco da... Não estou falando que eu vou pôr mais ônibus, que eu vou encarecer mais o sistema. Eu vou tirar ônibus, que estão todos concentrados nesse eixo radial, e colocar nesses eixos perimetrais. Criar as conexões, né, que a gente está chamando de conexão de referência. Referência, o que são as conexões? São essas bolinhas, são os nós da minha rede. Tá? O que são elas? Primeiro, elas têm que servir de referência para o ônibus. Então, quando você for ensinar alguém a andar de ônibus, você vai falar assim, olha, desça lá no cruzamento, desça lá na conexão Paulista com Rebouças, desça lá na conexão Sampa, que é Ipiranga com São João, desça lá, não sei o que, para o cara entender, desça por ali, que ali é perto. Você vai andar mais ou menos uns 500 metros, mas tudo bem. Teria um ponto mais próximo? Teria. Só que para eu explicar esse ponto mais próximo é tão complicado que eu já dou como referência isso. Esses pontos são, então, os principais pontos de acesso e os principais pontos de conexão, porque são nos grandes cruzamentos viários, são junto às estações de metrô e estações de trem. E lógico, ela não é um ponto, né? Ela é um ponto nesse mapinha aí. Mas quando você chega lá, que nem a estação do metrô, ela é enorme, você anda lá dentro nas estações do metrô, não é verdade? Só que ele é representado por um ponto no mapa. Aqui é mais ou menos parecido. São todos os pontos que estão associados àquele cruzamento. Então, aqui estou representando o cruzamento, que é a Avenida Brasil com a Avenida 9 de Julho. Tem 4 pontos, aqui uma conexão padrão, que o cara vai se deslocar entre esses pontos. Só que para isso ele precisa ter alguma coisa, precisa saber o que passa lá, onde está esse outro ponto, que ele existe. Tá? Então, eu estou criando um conceito que seria assim, tipo, essa conexão é tal e os pontos são as minhas plataformas de embarque. É lógico que para isso eu tenho que voltar atrás um monte de coisa que a prioridade do carro fez, por exemplo. Eu tenho que diminuir caminhada entre pontos. Antigamente, quando o carro ainda não tinha congestionado todas as nossas avenidas, os pontos de ônibus ficavam próximos dos cruzamentos. Porque é lógico que eles fiquem próximos do cruzamento, para que eu possa usar as duas vias. Com a valorização do carro, a capacidade, o semáforo, não sei o que lá, o que aconteceu? Nós afastamos os pontos dos cruzamentos. Então, às vezes está 3 quarteirões atrás do cruzamento principal que você quer atender. Tá? Assim como nós desviamos as travessias de pedestre. O carro fez o seguinte, você para atravessar uma rua não atravessa mais reto. Você anda 50 metros para cá, atravessa mais 50 metros para cá. Você obriga o pedestre a andar 100 metros a mais, um quarteirão, para poder o carro virar à direita com facilidade. Então, todas essas prioridades dadas ao carro, todas essas engenharias de tráfego, esses tecnicismos para melhorar a capacidade, vão ter que voltar atrás. Eu tenho que ter o ponto de ônibus próximo ao cruzamento. Tá? Orientar a caminhada dos usuários. O usuário precisa saber que são os 4 pontos de ônibus e como é que eu faço para ir de um para o outro. Iluminar a área para a noite, sinalizar a travessia de pedestre e informar em todos os pontos de paradas as linhas que passam na conexão. Então, aqui está um exemplo. Uma conexão, então, uma bolinha, vamos dizer, Ipiranga com São João. Ipiranga com São João tem 4 pontos, né?
eu vou informar em todos os pontos quais são as linhas de ônibus que passam nos 4 pontos, porque o cara possa decidir que linha ele vai pegar. E vou orientar para ele, com sinalização horizontal ou vertical, onde está isso? Onde está esse outro ponto? Então, o grande desafio nosso é criar esse conceito de conexão. É conseguir demarcar essa conexão, que é quase o que não é um prédio, que não é... Antigamente a gente deu o nome de estação de transferência. Tiramos estação, porque o cara já queria construir um prédio ali. Não, não é a estação, é a conexão. Simplesmente uma área onde isso vai acontecer, uma área dentro do sistema viário. Para isso, então, a gente criou, qual é a sinalização que a gente tem? Então, nós teríamos em todos os pontos da conexão um mapa da rede com todas as conexões demarcadas, uma planta da conexão indicando onde estão os outros pontos e uma lista de linhas que ele passa com itinerário, se possível, que passam em cada ponto de ônibus. Isso, para quem já viajou para Londres, eles têm isso lá. Eles mostram toda a rede que chega naquela conexão e aonde passam, em quais pontos que passam ali próximos. E aí a gente falando isso, falando, teve uma amiga minha que foi para Barcelona e falou assim, Dila, aquilo que você fala tanto já implantaram em Barcelona. Se vocês quiserem entrar, lá eles estão fazendo exatamente isso, troncalizando, fazendo uma rede de ônibus, e aí está a indicação. Eles indicam, nós até vamos nos espelhar deles, eles indicam na sinalização da outra conexão no solo. Se vocês olharem ali, o que a gente chama de conexão, eles chamam de área de intercâmbio. É exatamente a mesma coisa. Todos esses pontos, os 4 pontos que estão localizados ao redor nessa área de intercâmbio, ela tem a sinalização de como deve seguir. Bom, para isso nós estamos desenvolvendo um conceito de conexão, e aí estão os elementos que a gente está fazendo. A gente pretende demarcar, mudar a calçada nessa área, essa área que vamos dizer, que abrange os pontos da conexão, fazer um encaminhamento, que é essa faixa amarela, junto com acessibilidade ali, e também uma demarcação, que são esse A, B, C, D, que é a localização da própria calçada. E colocar um totem, em cada um desses 4 pontos você vai ter um totem alto, diferente do ponto de ônibus comum, é um ponto de ônibus, vai ser substituído com o nome e qual parada é aquela. Então, República, nesse caso aí, Estação República, conexão, parada A. Tá? Ela tem um código que depois a gente não vou explicar aqui o caso. Isso aqui é um exemplo da Ipiranga com a São João. Então, eu estou fazendo a demarcação aí do trajeto, aí é esse que eu estava mostrando. Aqui é como ficaria, né? Uma visão de como ficaria isso. Aqui é no ponto de ônibus, deixa eu voltar lá, olha a indicação do A, B, não sei o que lá. Então, o A, esse aqui é o A, tá vendo? Esse que está sendo apontado, aqui está o abrigo, o A, e o B e o C, o cara tem que ir naquele sentido, você vai fazendo esse encaminhamento. Aqui também está um exemplo de como vai ficar. E na esquina também, aqui, essa esquina lá, o A, o B, para o cara se localizar. De uma certa forma, você vai demarcar no próprio piso, com a própria lajota, vamos dizer, essa sinalização. Isso é projeto, nós temos que discutir isso, a Secretaria de Transporte não pode decidir isso sozinha, ela vai ter que decidir isso junto com a SMDU, porque nós vamos ter que mexer em calçada histórica, sabe? Tem toda essa coisa, tem que ser um projeto comum que já está sendo conversado como rede. Bom, agora vamos ao ponto crucial, que é legibilidade, frequência e estruturação. O que é isso? Vou ter que cortar a linha, que é a coisa mais difícil de fazer, né? Eu tenho que separar o meu serviço em 2 serviços. Não que isso seja novo, isso já está no plano de São Paulo, teve uma licitação já com isso considerado que não foi feito. Dada a dificuldade política disso ser feito. Então, assim, serviço estrutural é aquele serviço que vai andar naquele viário veio, no viário estrutural, ele complementa o serviço sob trilhos, ele liga bairros e subcentros à região central e entre regiões, atende normalmente uma demanda concentrada, então eu vou trabalhar com veículos grandes, utilizo o viário estrutural de interesse dos ônibus, o veio. As linhas que passam por aí tem que ter o trajeto direto e legível, quer dizer, eu quero linhas diretas, não quero que você fique entrando, saindo, para ficar arrecadando gente, faça um rococó aqui e depois suba. Eu quero linha reta, parecido com linhas de trilhos,
enquanto eu vou deixar os rococós e os bordados para serem feitos pelo serviço local. Que aí sim tem interesse, porque daí eu preciso aumentar a área de captação. Esse sistema local, que é operado com veículo menor, deve alimentar o sistema estrutural, mas também deve atender os centros de bairros locais, as escolas, os hospitais, coisa e tal. Então, aí está a rede, vamos dizer assim, que ficaria. Esse é o nosso sistema viário estrutural, com as estações com as conexões terminais. Nós temos 63 terminais na cidade e essas conexões somam aproximadamente 360. Então, a gente estaria cuidando, né, tratando de mais ou menos, se for 4, por coisa de 1.500 pontos. Nós temos 17 mil pontos, nós estamos falando de 1.500 pontos, mais ou menos, que dariam a referência desse sistema viário. Não que a gente não esteja cuidando dos outros, mas estes principalmente. Bom, aí eu vou falar uma coisa. Bebé, muito legal, né? Você está falando isso há 12 anos e até hoje não implantou, e por que agora vai implantar? Acho que essa é a questão. Como vocês vão implantar agora? É de novo a mesma lenga-lenga? Bom, a gente pensou numa estratégia diferente. Porque a estratégia de troncalização colocada era o seguinte: a gente corta, a gente põe todo mundo contra a gente. Põe o usuário contra o poder público, põe o operador de ônibus contra o poder público, e quando não, o prefeito. Mas vocês estão querendo cortar para quê? Até você explicar para ele que vai ser melhor, porque não vai ter gente. Enfim, põe todo mundo contra você. Aí começamos a fazer um outro raciocínio, porque, como eu disse que a meta da cidade era o acesso à cidade, uma das metas é fazer um sistema noturno que funcione, para o cara poder largar o carro em casa. Esse sistema noturno, que eu depois vou mostrar rapidamente, ele foi feito com todas essas técnicas. De noite não tinha muito ônibus, então já não passava mesmo, passava de 40 minutos, então cortar, isso aqui. Então deu muito certo, a gente fez e funcionou. Aí começou a pintar essa história do raciocínio da seguinte forma. Qual é o problema do sistema de ônibus? O problema, na hora de pico, qual é o problema do sistema de ônibus? Ninguém reclama que não passa ônibus na hora de pico. Qual é a reclamação básica? Os ônibus estão cheios. Eu não consigo entrar no ônibus. Quer dizer, na verdade, na hora de pico, a gente tem falta de capacidade viária. Você pode encher de ônibus lá que não vai resolver o seu problema, porque o ônibus não vai andar. O ônibus vai andar, não vai passar. Então, o problema é falta de capacidade. O que a gente resolve em hora de pico? Ampliar a capacidade. Vamos fazer linha de metrô, vamos fazer BRT, vamos pôr faixa exclusiva. Isso ajuda na hora de pico, porque ajuda na velocidade. Agora, fazer um tratamento basicamente organizacional, que é o da troncalização, na hora de pico, onde está todo mundo estressado, todas as suas infraestruturas carregadas na capacidade, os terminais cheios, é só para estressar o usuário. Então, talvez na hora de pico não seja para mexer, deixa do jeito que está. Mas, fora da hora de pico, o que acontece com o sistema de ônibus? Os ônibus desaparecem. Aí o ônibus não passa. Aí você tem capacidade, ele anda, não sei o quê, só que aí tem a oscilação da hora do almoço, tem a não sei o quê. O fato é o seguinte, aí a reclamação, o ônibus não passa. Você fica horas esperando o ponto e o ônibus não passa. Tá? Nestes horários, as medidas de organização valem. A troncalização, o sistema em rede, a melhoria da frequência, vale. Então, a ideia que nós chegamos aí, assim, bom, se funciona, então vamos fazer só nesse horário. Né? Então, qual foi a ideia? A gente pegou, isso aqui é o desenvolvimento do volume de viagens, horário, 29% ocorre nos picos. Os outros, 29% dá 58%, portanto, os outros 42% ocorrem fora do pico. E esses caras são maltratados. Você pega uma linha do metrô, por exemplo, ela funciona mal na hora do pico. Tem uma linha lá que o cara quase tem que esperar 5 trens passar, quase é empurrado para dentro do trem. Foi projetada para trabalhar com 6 passageiros por metro quadrado e funciona com 12 passageiros por metro quadrado. O cara levantar a perna, ele não consegue abaixar a perna. Só que quando acaba o pico, ela continua funcionando, vai para lá e vai para cá. Então, a imagem do sistema de transporte também está muito associado com a qualidade dele nos outros horários, onde ele pode funcionar bem. Então, a nossa ideia foi exatamente essa. Aí, o que nós vamos fazer? E nós temos um problema, só lembrando, como que a gente faz o dimensionamento? A gente dimensiona exatamente para a hora de pico. E depois simplesmente degrada o sistema. Né? 60% depois, fora do pico, depois no sábado, 60%, domingo, 40%.